Olá, caros alunos, uma boa noite a todos. Hoje, o nosso assunto que vamos trabalhar é dando continuação na nossa apostila, tá bom? Eu peço que vocês acompanhem também pela apostila na página 59, tá bem? Bom, nas aulas passadas, o nosso tema e assunto central foi sobre as relações, né? Onde trabalhamos toda essa questão do ser humano e o trabalho. Como nós, como indivíduos, funcionamos e nos comportamos dentro do trabalho. E a partir daí compreendermos essas relações humanas dentro desse mercado de trabalho, certo? Que aí nós vimos lá a questão dos comportamentos, nós vimos também o controle do sistema comportamental, certo? Eu espero que vocês lembrem disso. Os principais entraves, também falamos sobre os principais entraves nessas questões. E o uso, de incentivos, que nós falamos lá, que era fundamental, e a precisão ao comportamento desejado, E a escolha do método, que foi o que nós trabalhamos na aula passada. Hoje, nós vamos estar trabalhando as relações humanas dentro do trabalho relativamente, tá bom? Na aula passada nós demos exemplos dentro do mercado de trabalho, mas também demos exemplos sociais, na nossa vida social. E hoje nós vamos falar bem relacionado mesmo assim à questão do trabalho. Bom, muitas vezes em programas de treinamento ocorre um fenômeno que instiga a maioria das pessoas que participam deste tipo de programa, quando o aprendizado está no centro das atenções. Aquele funcionário que não quer aprender, onde se apoia este querer? Ou seja, o funcionário está ali, tem todo o aparato, todo o treinamento, favorecendo para que esse meu funcionário ele tende a aprender o que está sendo proposto para ele. Mas e o porquê de às vezes o meu funcionário, o meu trabalhador não querer adquirir esses conhecimentos, Onde ele se fundamenta para não fazer isso, Qual o motivo? Qual a motivação para ele não aprender? É o que nós vamos trabalhar bastante durante essa aula, E de acordo com um determinado pesquisador, ele chamou ela de mediação central, que corresponde a atribuir valores significativos a tudo o que fizemos e observamos os outros fazer. Ou seja, a coisa eu só vou conseguir aprender, adquirir conhecimento de determinada coisa se aquele assunto me interessar, ou seja, se aquilo me instigar. Desculpe aí pelo erro na pronúncia, Instigar. E aí, ou seja, através de uma mediação central. Isso é uma mediação central, certo? E aí, segundo este autor, a questão de atribuição de valores a eventos da nossa vida é acompanhado através de observações de consequências sofridas por outros, além de nossas próprias experiências que são aprendidas e possíveis modificações, tá certo? Ou seja, é a partir da nossa vivência que nós vamos modificar os nossos pensamentos e a partir daí aprendermos e estarmos abertos a aprender algo novo. E assim, como vimos, os valores eles são uma das bases do comportamento, Nós vimos nas aulas passadas que os valores eles são uma das bases do nosso comportamento, ou seja, os meus valores vai ser de fundamental importância para o meu comportamento. Os valores eles representam convicções fundamentais que determinam um modo específico de conduta do indivíduo, naquilo que se acredita ser correto e importante. Ou seja, só a partir dos meus valores eu vou expressar um processo de comportamento
dentro, por exemplo, do mercado de trabalho, né? A partir daí, dentro do mercado de trabalho. Bom, esse conjunto de valores do indivíduo, de forma hierarquizada, configura o seu sistema de valores e é identificado pela relevância que nós atribuímos aos valores, como liberdade, honestidade, verdade, justiça, ética, disciplina, integridade, respeito e obediência. Isso tudo fundamenta os nossos comportamentos. Como organizamos esses valores, já que se trata de atribuições de ordem importante, ou seja, todas essas atribuições elas são de ordens importantes. E um determinado pesquisador, o Rocket, ele classificou os valores em dois conjuntos, basicamente, tá bom? Que foi os valores terminais. E o que são esses valores terminais? Os valores terminais são os valores finais, desejáveis, e refere-se às metas que uma pessoa gostaria de atingir em sua existência. Ou seja, nós colocarmos metas em nossa vida. Essa entra na parte dos valores terminais. E os valores instrumentais são aqueles valores que contêm valores preferenciais de comportamento ou os meios de se agir, os valores terminais. Ou seja, esses instrumentais, esses comportamentos, esses valores instrumentais, ele vai se adequar de acordo com determinadas situações, tá bom? Vamos dar continuação, né? Bom, e esses grupos, eles podem ainda ser classificados, que nós temos os valores fundamentados em dois critérios, em os valores terminais e os valores instrumentais. Mas ele ainda se difere de acordo com os valores motivacionais, que entra a questão da motivação, certo? Onde eles poderão ser do poder, classificado aí, dentro do poder, poder, prestígio e status sociais, controle ou dominação sobre pessoas e recursos, realização, sucesso pessoal, por meio de demonstração de competências dentro dos padrões sociais, hedonismo, né, que é prazer e gratificação para si mesmo, estimulação, que é excitação, novidade, mudança na vida, autodeterminação, que é a independência de pensamento e ação, criatividade, curiosidade, universalismo, que é a compreensão, o apreço, a tolerância, a proteção do bem-estar de todos e da natureza, a benevolência, que é a preservação e o fortalecimento do bem-estar das pessoas com os quais há um contato pessoal frequente, tradição, que é respeito ao compromisso e à aceitação dos costumes e de ideias de cultura tradicional ou região da qual faz parte, certo? Conformidade, que é a inibição de ações, impulsos que podem magoar outras pessoas ou violar expectativas sociais e normais, segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos e de si mesmo. Ou seja, a partir dessas determinadas classificações, dessas categorizações, né, que são categorias onde são colocadas de acordo com os valores motivacionais, se nós conseguimos colocar tudo isso dentro de um profissional, ele vai ser um profissional completo, tá certo? Tudo isso ele vai ser um profissional completo. E fora que esse profissional ele não vai sofrer interferências emocionais, tá bom? É claro, a gente vai querer que ele funcione como uma máquina? Claro que não, certo? Porque quando ele funciona como uma máquina, a gente também não espera com que esse profissional tenha um processo evolutivo, evoluções, né? E é o que nós somos seres evolutivos, a gente tem um processo de nos
evoluirmos, a partir de entendermos, compreendermos como é a forma e nos autoconhecermos, tá certo? A partir daí, a gente tem a grande capacidade de crescimento e de que esse crescimento é o processo evolutivo, tá? E que evolução é essa que nós estamos falando? A evolução nessas relações humanas dentro do trabalho, dentro do mercado de trabalho, certo? Bom, essas duas teorias, que nós falamos de duas teorias, né? Nós falamos lá da teoria inicial, onde nós falamos dos valores, nós falamos dos determinados valores, que foram o uso de incentivos, né? Não, nós falamos sobre os valores terminais, não foi? Nós falamos dos valores instrumentais, que isso são dois conjuntos, e aí depois nós falamos sobre essa caracterização pelos valores motivacionais, tá bom? Nós falamos sobre os valores terminais, os valores instrumentais, voltando aí como se fosse uma forma de revisão, tá bom? E aí agora nós falamos sobre, o último que nós falamos sobre foram os valores motivacionais. Ou seja, essas duas teorias, elas consideram que um conjunto de valores expressa padrões de comportamento do indivíduo, no contexto do convívio social, com necessidades e motivações pessoais, e como o ser humano que busca a aceitação dentro de grupos de que participa, tá certo? A partir daí, através desse estado, desses valores motivacionais, né, que foi o que nós falamos, e os valores terminais e instrumentais, a gente sempre busca isso, essa aceitação dentro dos grupos. Vamos dar continuidade no nosso assunto, tá bom? Bom, e assim, para tanto é necessário que se invista nessas pessoas, que têm cada vez maior responsabilidade, o que acaba gerando grandes desafios aos gestores. Ou seja, como eu falei para vocês, esses indivíduos que tendem a ter esses comportamentos, levar para a sua vivência de trabalho, todos esses valores que foram colocados aqui, ele vai ter sim um grande peso nas costas. Ele vai carregar sim essa grande responsabilidade. E cabe aí desafios para os gestores, né? Um grande desafio isso, tá bom? E o que é isso? A gente tenta buscar essa renovação do clima organizacional, certo? Onde a gente busca sempre uma reorganização do nosso mercado, do nosso trabalho. Por exemplo, eu que trabalho dentro de um laboratório de análises clínicas, o que a gente busca? Eu, como biomédico, eu interagir com a minha técnica de análises clínicas, com a enfermeira, com a psicóloga, que nós tenhamos comportamentos que sejam favoráveis para o nosso trabalho, ou seja, para sermos efetivos, efetivar o nosso serviço. Se eu estou lá como biomédico, para que eu efetive o meu serviço, é necessário que haja esse intercâmbio e esse reajuste emocional de comportamentos, de nossos comportamentos, tá bom? E é necessário que tenhamos esses comportamentos motivacionais, tá bom? Certo? Que é tudo isso aí. E aí, como vamos falar, né? Como já vimos, o ser humano ele é motivado por necessidades e desejos, que são diferentes entre as pessoas. Ou seja, eu tenho uma motivação diferente de vocês como alunos, tá bom? Porém, essas motivações, elas obedecem a uma hierarquia, que é anterior às metas estabelecidas, e que devem ser satisfeitas plenamente para o indivíduo atingir suas metas motivacionais, que irão impulsioná-lo a uma excelência do seu trabalho ou aprendizagem. Como eu falei para vocês, eu sou formado em bacharelado em biomedicina. Eu sei a minha função, eu sei a minha meta. Qual é a meta que eu devo atingir? Ou seja, pelo meu grau hierárquico, eu sei aonde até eu posso ir, tá bom? E aonde eu devo ir. E qual é a minha função, tá bom?
E eu não devo, por exemplo, eu como biomédico, deixar a coisa, vamos colocar aqui exemplos, vivências reais, deixar por fazer determinada coisa. Por exemplo, minha função é analisar os determinados exames. Mas aí, não, eu estou aqui cansado, eu não vou analisar esse exame hoje não, vou deixar para amanhã. Tá certo? Isso são motivações que nós não devemos ter dentro de nós, tá bom? A gente tem que ter motivações que obedeçam à nossa hierarquia e o nosso crescimento, aonde nós devemos, aonde nós buscamos chegar, ou seja, as nossas metas motivacionais, tá certo? E esse determinado pesquisador, né, ele organizou a hierarquia de necessidades a partir de uma pirâmide da seguinte forma, tá bom? E a pirâmide está aqui, onde nós temos aqui lá embaixo, as nossas necessidades básicas, que ali é o alimento, o descanso, o sexo, tá bom? E nós temos as nossas necessidades de segurança, que é a proteção contra perigos. Aí de acordo vai subindo, né? Aí nós temos as nossas necessidades sociais, que é desejo de pertencimento, de amor e de afeição. Aí nós temos as nossas necessidades de estima, que nós temos respeito, apreciação e reconhecimento. E aí nós temos também as nossas necessidades de autorrealização, que é buscar o nosso crescimento como profissionais, tá bom? Que é concretização das potencialidades individuais de cada um de vocês, aonde vocês pretendem chegar. Todos nós estamos aqui em plena sala virtual, né? Mas nós estamos aqui em busca de conhecimento. E esse conhecimento está atrelado ao motivo motivacional. Você busca chegar lá em uma competência que você deseja, seja no seu mercado de trabalho, tá bom? Seja como uma forma complementar. Eu sei que aqui nós temos técnicos de enfermagem, nós temos enfermeiros, nós temos diversos profissionais aqui assistindo essa aula. E eles buscam sim um crescimento. Isso é como se fosse um processo, é uma especialidade que vocês vão adquirir agora como técnicos de segurança do trabalho, tá certo? E isso só vai acontecer a partir dos nossos estados, das nossas motivações, tá bem?